Psicosfera Vegana. Óbvio que toda essa tradição de vegano, do ponto de vista de fim da exploração animal, tem uma galera reivindicando que essa relação orgânica com os animais não humanos, ela é uma cultura africana original, né? Depois da crise de 2008, uma crise de reprodução do capital, eles avançaram em recolonizar esses países que eu vou resumir, que tem mais natureza. Só é possível libertação animal se a gente libertar o planeta do controle patriarcal capitalista sobre a natureza. Salve, salve pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Adriano José e espero que vocês estejam todos bem. Antes de iniciarmos aqui a nossa pauta, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiro, como sempre, divulgar aqui a nossa página no Instagram, o perfil é @psicosferavegana. Lá a gente acaba centralizando todas as nossas postagens, atualizações e informes dos lançamentos dos nossos episódios. Sigam lá a página e divulguem o nosso trampo. O mesmo sobre as páginas da ANTAR, Poder Popular Antiespecista. É o coletivo do qual eu faço parte e que vocês ouvintes também conhecem aqui por nossa coluna mensal. Já tivemos 2 nesta temporada sobre veganismo popular versus veganismo liberal e racismo dentro do movimento vegano. E sobre a diferença entre militância e ativismo. São episódios mais curtos, de cerca de 20 minutos, que têm o propósito de introduzir um debate, uma reflexão sobre um tema específico do universo do veganismo. Então, se você não ouviu ainda, vai lá, assina o nosso feed, no seu agregador de podcast preferido, e segue também o nosso canal lá no YouTube para não perder nenhum episódio. Bem, se você ouviu esses episódios da coluna da ANTAR, você certamente já conhece o Marcos Pavani. Ele é o editor desta coluna e dos vídeos que são postados no canal e no IGTV da ANTAR. Bem, essa apresentação era para ser só no próximo episódio, porém a Débora Caterine, que vocês também já conhecem, teve um problema e não pôde gravar este episódio conosco. Então adiantamos aqui e apresentamos o Marcos Pavani como um reforço aqui no nosso time da Psicosfera Vegana. Salve aí, Marcos! Salve, Adriano! Fala, galera! Bom, meu nome é Marcos Pavani, eu tenho 28 anos, eu sou formado em engenharia mecatrônica, mas não atuo na área. Acabei atuando como desenvolvedor de software e depois pulei para gestão de projetos. Bom, eu entrei em contato com o veganismo há 5 anos, né? Mas eu fiquei preso ali no veganismo liberal por 3. Há uns 2 anos eu venho me politizando e politizando também o meu veganismo. Eu sou militante da ANTAR desde o começo do ano e, bom, queria aproveitar e agradecer aí mais uma vez todo o espaço aqui com a Psicosfera e a confiança que vocês estão depositando em mim. Valeu. Muito legal, valeu, Marcos. Ele já tem sido de grande ajuda nesta tarefa de editar e comandar a produção da coluna, né? E nós resolvemos que fazia muito sentido ele reforçar a nossa equipe. Eu sempre que lembro, né, reforço aqui que a Psicosfera Vegana, apesar de idealizada e lançada por mim, nunca foi um projeto que se pretendeu individual. Eu apenas não conhecia as pessoas que poderiam me ajudar e somar na construção deste projeto. Agora, com quase 1 ano de projeto, está ficando mais conhecido, as pessoas estão se achegando, né, como é o caso do Ireudo, da Débora e agora do Marcos e do próprio coletivo ANTAR. Ela está deixando de ser aí, então, a minha cara, o meu estilo, a minha proposta, para ser a nossa cara, o nosso estilo, a nossa proposta. E isto tem me deixado extremamente satisfeito. Inclusive, com esse aumento da equipe, faremos um revezamento nas apresentações, o que está ainda sendo pensado, como faremos esta divisão. E neste episódio vocês não ouvirão a voz da Débora, haverá também episódios em que a minha voz ela não se fará presente também. Eu posso me deter mais ali na produção, nas sugestões das pautas, etc.
E aí então, feitas as apresentações, né? Seja bem-vindo, Marcos. A gente vai para o nosso episódio sem mais delongas então. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com a Paula Aparecida. Ela é uma pessoa que, pelo perfil aqui dos nossos ouvintes, até onde eu consigo sondar, dispensa apresentações. Acho que todo mundo conhece ela. Mas segue aqui, para aqueles que não a conhecem ainda, né, um pequeno resumo de quem é a Paula Aparecida, né? Professora da Rede Pública Estadual da Zona Norte de São Paulo, conselheira estadual da POSP, militante nas lutas populares, estudantis e operárias, com prioridade em mulheres e na periferia. Em transição para um comunismo espiritualizado, feminista, vegana e defensora dos direitos animais, humanos e não humanos. E aí fica a Paula, então, para se apresentar um pouco melhor com as suas próprias palavras. Seja bem-vinda, Paula. Olá, tudo bem? Eu fico muito feliz de estar aqui, né, nesse podcast. Acho chique esse negócio de podcast. Tinha até tentado fazer o meu, mas não estava rolando muito. É que é muitas tarefas, né? Para além de toda essa apresentação maravilhosa, tem uma coisa também que eu estou fazendo que ocupa bastante tempo, que eu faço parte de um mandato coletivo de deputado estadual, a mandato ativista. Então eu sou a codeputada que carrega nas costas duas pautas que são muito diferentes, que, né, vêm de lugares, de lutas, de processos muito distintos, que é a pauta animal e a educação. Então, elas são minha responsabilidade política, e aí acaba que eu não consegui dar continuidade ao podcast, fora do grupo de ricos. Moro na periferia aqui da Zona Norte, estou aqui direto da Brasilândia falando para vocês, e com essa missão aí de sei lá o quê, estar nesse mandato coletivo, nessa experiência política e hackear o sistema, colocando a pauta dos direitos animais, que não é defendida nesse espaço, né, do ponto de vista do veganismo, da libertação animal. O que a gente tem nesses lugares de poder são políticos que a gente chama de petichistas, né, que fazem fetiche de pets, é daí que vem essa palavra, né? De tratar os cães e gatos como objetos, né? Meu filhinho, né? Relacionar ainda com a parentalidade humana, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que na verdade é mais exploração desses animais para melhorar o bem-estar desses humanos, né? Porque não é a natureza desses animais estar nesse lugar de fetiche, de controle, né, de ajuda, entre aspas, de maneira paternalista. Então é um hackeamento político, e levar isso para a escola pública, para a educação, também é outro hackeamento. E aí eu agradeço de estar aqui com vocês dois maravilhosos. Vocês não estão vendo, mas existem umas tranças chiquérrimas do Marcos aqui. Fashion Week. Obrigado, Paula. Paulo, achei muito legal esse ponto que você tocou dos pets, né? Porque eu acho que dialoga muito com uma das principais pautas que a gente trouxe aqui hoje, que é o PL 318, né? Do deputado Paulo Bengtson, do PTB Pará. Só para quem não ouviu falar ainda, né, do deputado, ele é membro da Frente Parlamentar da Agricultura, integrante titular da Comissão de Meio Ambiente e corregedor da Câmara, líder conselheiro nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele criou essa PL que visa tornar o patrimônio imaterial do Brasil a exploração, comercialização e reprodução de animais não humanos para lucro de humanos, né? E eu acho que isso dialoga muito, né, com essa coisa da fetichização que você mencionou. Se você puder explicar um pouquinho melhor pra gente dessa pauta, Paula, seria maravilhoso. Sim, sim. A gente vive num sistema, no capitalismo, né, que é um sistema que aliena a gente daquilo que é mais importante, da água, da comida, né, dos nossos relacionamentos, de como a gente acorda, como a gente dorme, das coisas que de fato são materialmente importantes, né, e a gente fica achando que a gente tem poder de escolha porque a gente escolhe quem a gente segue no Instagram, a cor da nossa roupa, entendeu? O penteado do cabelo, a gente acha que isso define alguma coisa, mas na prática não define. O que a alienação tem que ver com fetichização? Né? Aí tem esse elemento de o capitalismo, ele se reproduz a partir dessa lógica das mercadorias. E as mercadorias nada são do que coisas que a gente precisa, em que você precisa delas, e elas são
ou que você não precisa, e aí, se você não precisa, você fetichiza. Como assim fetichiza? Você cria uma ilusão de necessidade daquilo. Aquilo não passa só a ser uma caneta que você... Bom, eu quero escrever aquilo que eu vou falar aqui nesse podcast, eu vou usar essa caneta porque ela tem um valor de uso, né, para mim. Mas ela passa a ser um objeto que dá significado à minha vida, né? Que começa a transpor a minha necessidade objetiva, né? De tomar conta, de se relacionar com o meu emocional, com a minha necessidade de sobrevivência psicológica, ainda mais nessa situação de caos. E aí, o que os animais não humanos entram nisso? Os cachorros e gatos. Esse amor aos cachorros e gatos, que tá longe de ser um amor de pensar qual que é a natureza desses animais e como fazer com que esses animais sejam livres e felizes. Não, esses animais são animais que precisam ser usados pelos humanos que estão em depressão, que estão tristes, que precisam de afeto, que precisam de carinho. E aí eles humanizam esses animais, põem roupinha, põem coisinha, trata como se fosse uma criança, um bebê, né? E diz que isso é cuidado, diz que isso é afeto. Em cima dessa lógica de tratar cachorros e gatos como semi-humanos, né? E aí é uma violência, isso também, é uma violência você não deixar aquele ser se desenvolver naturalmente, em cima dessa lógica que tem um grande número de parlamentares no Brasil inteiro que se colocam pela causa animal, mas na verdade é pela causa dos cães e gatos, que são vistos como pet, como animal de estimação, né? Então a gente fala desse petichismo, desse fetiche do cão e gato, que é um fetiche também violento a esses animais. Óbvio que vários desses deputados, vereadores, cumprem um papel importante, sim, de fazer resgate, né, de criar leis que diminuam os maus tratos, mas na prática mesmo, do cotidiano, eles acabam se ligando aos políticos tradicionais da direita comum, né, e aprovando várias leis que ferem os direitos do conjunto dos outros animais não humanos e mesmo dos animais, dos cães e gatos. Como eles não levam até o final essa luta pelo fim, o quê? Da venda desses animais. Porque mesmo esses animais sendo semi-humanizados, eles são vendidos. Eles são reproduzidos. A fêmea é tratada, o nome da fêmea nessas fábricas de produção de cachorros caríssimos, né? É matriz. Chamam de matriz, porque é uma peça, porque é um objeto fetichizado. A pedra é um objeto. Só que é um objeto que não tem esse valor de uso nem emocional, nem sistêmico para acalmar esse valor para a humanidade. Agora, o cachorro ele é tratado como um objeto que é vendível, que é vendido, que é produzido, né? E essa galera... E por que eu disse isso? A gente participou da CPI de venda de animais. E os deputados, o Bruno Lima e o Bruno Ganem, que são deputados que se elegeram como protetores de animais, né, resgatadores de animais, foram deputados que não tinham a coragem de enfrentar essa lógica especista de produção de animais para a gente sair daquela CPI com um programa transicional de como está hoje e como a gente pode criar leis que no futuro não permitam mais a reprodução desses animais para venda. Não permitam mais usar essa lógica mercadológica de tratar um cachorro e a matriz e produzir um monte de animal, e como isso é cruel com os animais, como isso causa problemas aos humanos, porque as zoonoses, como as pessoas vão largando animal por aí, né? E fora os problemas de saúde que esses mesmos animais têm, que os animais de raça caríssimos têm muito mais problemas de saúde, porque o parto, todo o processo como é que a gente fala, né? Sexo entre os cachorros, ele foi feito em base à violência, né? Estupro. É uma outra condição, aquela maternidade foi brutalmente oprimida. Muito diferente da cachorra lá da rua. Ah, beleza, alguém chuta, tá na rua mal cuidada, mas é muito diferente as condições de maternidade, por isso que os vira-latas dão menos trabalho. Mas assim, a gente conseguiu na CPI enfiar a goela abaixo um programa transicional, exigindo que a CPI se posicionasse politicamente que a venda
não só a venda de animais, mas essa fabricação de animais, né, essa produção de animais era imoral, que era tarefa da Alesp levá-la adiante, e que a gente se comprometia a criar um projeto de lei para avançar na microchipagem, acabar com as vitrines e ter um programa. Beleza, não dá para acabar agora a venda desses animais, mas como é que a gente chega lá? E foi muito interessante esse processo, porque o Bruno Lima e o Ganem, um era presidente, outro era relator da CPI, ou seja, eles tinham todo o poder na mão, e eles criaram um relatório sem nada disso. E aí a gente criou um relatório alternativo com tudo isso, e rolou uma pressão enorme. Aí eles adaptaram o relatório deles no final ao nosso, cederam em várias coisas, e falaram, não, agora vocês assinam com a gente. A gente falou, não, ótimo o relatório de vocês, melhorou, mas ainda não é o que a gente precisa. Então, a gente negocia sim com vocês como melhorar o relatório de vocês, mas a gente não abre mão do nosso posicionamento político. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque historicamente a causa animal, não só a causa animal, outras, quando chega no parlamento, faz todo tipo de acordo pela miséria do possível para não conseguir nada. Então a gente foi lá, dialogou, debateu, trouxe um monte de ativista para encher o saco deles nas redes sociais, e aí eles tiveram que se adaptar, né? Só que a gente manteve um posicionamento político, então eu acho isso importante. Para além disso, por exemplo, a questão do PL 529, o Dória vai lá e avança num projeto de lei que busca privatizar, extinguir a Fundação Parque Zoológico, mas não extinguir do ponto de vista acabar com o zoológico. Na verdade, aumentar ele em 6 vezes mais a quantidade de público, privatizando. Então, assim, os deputados da causa animal, o Bruno Lima, tem uma cena muito louca que aconteceu na Lesp, que ele ia voltar junto com o governo Dória, porque como é que as coisas na Lesp? Como é que o Dória faz? Se você não vota com ele, você sofre sanção. O que é sofrer sanção? As suas emendas demoram mais para chegar, a cidade que você representa não recebe o dinheiro que precisa. Então, tem várias manobras para além dele comprar parlamentar. Para ele aprovar esse PL 529, ele comprou parlamentar com emendas. O que é isso? Você tem direito às suas emendas. Cada parlamentar mexe em 6 milhões de reais do orçamento público, define para onde vão 6 milhões de reais na Assembleia Legislativa do Estado. Para além disso, o governo fala assim, eu dou mais 30 milhões para você mandar para onde você quiser. E aí é que ele constrói o curral eleitoral dele, aí é que ele manda para aquela obra superfaturada, que não serve para nada, para ponte que vai de nada para lugar nenhum. Aí que ele manda para aquela ONG que diz que faz trabalho solidário, mas não faz nada, ou se faz pela metade, mal feito, desestruturado, né? Então, é um pouco esse processo, e o Bruno Lima, ele ia votar. Só que o que acontece? O PSL, que é o partido dele, os caras são contra o Dória por causa do Bolsonaro, né? Essa tretinha deles maravilhosa aí que a gente tá vendo, que a gente morrendo e eles tretando, né? Mas assim, aí o Gil Diniz segurou ele pra ele não votar, porque ele ia dar o voto pro Dória, que a gente ficou 40 dias criando uma celeuma lá na Leste para não votar esse projeto. E aí o cara do partido dele segurou ele pelo pescoço, e aí a galera da causa animal foi para cima, ele se sentiu muito mal e não apareceu mais na Leste ano passado depois desse fato. Mas para vocês entenderem como é, né? O que ele pode alegar? Eu não sabia que esse projeto era extinção, privatização, exploração de mais animais não humanos, tráfico de animal internacional para ser exposto para os humanos. É isso? Ele não sabia? É isso? Ele pode falar, ele não falou nada, pode falar isso. Tudo bem, mas para que então que serve o mandato dele? Ele tem o mandato inteiro, não é repartido com ninguém. Então, se ele não consegue entender em um projeto de lei que fala dessa questão dos animais, estamos mal. Fora outros elementos que esse projeto também atacava os animais. Eu sei que eu estou falando muito, mas eu vou dar 2. Um é o fim do Instituto Florestal, que é um instituto, não sei se vocês lembram que na época, ano passado, rolaram várias queimadas no estado de São Paulo, né? E essas queimadas ocasionou que vários dos animais de vida livre, que as pessoas chamam de selvagem, né? Mas eu acho péssimo também, é vida livre, são animais livres. Ai, que acho maravilhoso esse termo. Esses animais ficaram machucados, morreram e foram um monte para os CRAS da vida. O Instituto Florestal cuida desses espaços e naquele mesmo ano o governo Dória propunha a extinção, não é nem a privatização, a extinção
desse conhecimento, dessa inteligência estatal sobre como lidar com o que existe ainda de natureza, né, um pouco mais preservada no estado de São Paulo. Isso afeta diretamente os animais que estão ali. A gente não tem mais um corpo técnico que sabe, que tem uma média de quantos animais de vida livre tem no estado, quantas são essas terras, como esses animais estão, né? Acabar com isso, né? Então, é um pouco para mostrar, e aí tem um detalhe muito interessante que eu estava em diálogo também com o Bruno Lima antes, né? Sobre a questão do zoológico, e teve uma hora que ele falou, é complicado falar esse diálogo, mas foi engraçado, que o Dória é muito vingativo, entendeu? E como ele é da base do governo, ele tem cargo na mesa diretora da Lesp. Então, eu poderia começar o nosso mandato a ir para cima do Dória em relação ao zoológico, mas ele não poderia fazer essa política para fora. Óbvio, não, eu não vou votar por isso, mas eu não posso, expor o Dória assim. Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando, não dá para isolar a causa animal, mas é impossível isolar do resto que acontece na sociedade. Por que é impossível? Porque é impossível na prática eu isolar. Agora, vamos isolar os animais do resto do planeta? Os animais são explorados em cima de qual contexto, de qual vida, de qual organização, de qual sistema, de quais governos? Não dá para isolar concretamente. Isso aqui não é aula de química. Não tem como. Então, isso é parte do que está acontecendo na Lesp. Falei um monte, gente. Glória a Deus. Corta tudo. Achei interessante, Paula, porque, enfim, todo esse contexto que a gente, de fato, enquanto sociedade, não tem muito essa proximidade, né, de como se dão essas lutas políticas ali, né? O que eu pesquisei sobre essa questão desse PL, né, por conta, por exemplo, do Paulo Bengtson, ele ser, né, membro dessa frente parlamentar de agricultura, né, integrante aí, titular do meio ambiente, né, isso eu acho que é gravíssimo, né, ele levantar um PL sendo, né, representante aí de alguma pauta de meio ambiente, né, uma coisa que, enfim, extremamente problemática. Eu vi muito lobby também daqueles criadores, para além do pet, né, que também não deixa de ser um pet também, mas daqueles animais mais raros, né, o cavalo, né, o próprio boi que não vai ser, né, morto aí e vendido aí para a Europa, enfim. Tem aquele boi de raça que é considerado mesmo como a matriz, né, como você colocou. Essa PL também envolve esse outro nicho de criadores de animais, assim, tanto esses que o cavalo, o boi, mas até eu vi lobbies assim de criadores de animais ditos, né, conhecidos como mais selvagens, né, uma arara, criadores aí de animais que não são considerados domésticos. Essa PL também ela pretendia meio que legalizar esse tipo de criação? Essa PL do Paulo Bengtson, que está em discussão, na verdade ainda não está em discussão mesmo na Câmara, né? Inclusive é importante colocar um detalhe, mas assim, o projeto, uma coisa é quando ele é escrito e aí ele vai para o Diário Oficial e aí está escrito em qualquer site na Lesp também, em debate no plenário. Ele não está em debate no plenário. O que significa esse debate no plenário? Ele não está para votação, desculpa. Ele está em debate no plenário para que qualquer deputado possa fazer, possa agregar alguma coisa, substituir alguma coisa ou protocolar um projeto falando, ó, isso aqui é inútil, não serve. Esse é o momento que os deputados podem fazer isso. Depois disso, o projeto vai para todas as comissões. Como assim todas? Não necessariamente. 2 comissões básicas, a primeira é de Constituição e Justiça, todo o projeto passa por ela para ver se ele é constitucional, se é de acordo com a lei. Se o projeto mexe financeiramente com o Estado, ele vai para a Comissão de Finanças e, por último, ele vai para a comissão específica daquela pauta. Então, se fala de educação, vai para a Comissão de Educação. Se fala de animais, para a Comissão do Meio Ambiente. Ele tem que passar pelas 3 comissões
E aí nas comissões também os deputados podem fazer substitutivo, aditivo, emenda aglutinativa, nananana. A comissão pode chamar audiências públicas para debate, com distintos setores, né? Depois de passar nas 3 comissões, pelo menos 3, né? Às vezes um projeto tem que passar, por exemplo, fala de educação e de animais, vai ter que passar no meio ambiente e na educação. Aí ele está apto a ir para o plenário. Apto. Estar apto não significa que ele vai, só vai para o plenário para ser votado os projetos que são pactuados no colégio de líderes. Então, na LESP, a gente deve ter uns 500 projetos que estão aptos a ir para o plenário. Mas a gente não vota nem 100 projetos por ano, no máximo 120. Então, tem toda uma negociação política depois para ir para plenário. Eu tô falando isso para a galera entender mais ou menos como acontece, que às vezes um deputado escreve um projeto de lei merda e as pessoas vêm me procurar falando vai para debate, eles vão votar. Eu falo, calma, amigo, calma, não é assim não, espera aí. Mas, aí, o que o governo costuma fazer quando ele quer um negócio aprovado a toque de caixa? Ele chama um regime de urgência, que reúne todas as comissões numa só, um representante de cada uma e vota assim, ó, numa tarde. Isso acontece também. Certo. Mas aí é só projeto, tipo, reforma da Previdência, projeto que, né, aqueles grandões. Bom, sobre esse projeto, então, na Câmara lá de Brasília. Ele é um projeto que, objetivamente, o que ele mudaria, assim? Tem uma questão ideológica que tudo que ele defende é tudo que, assim, é tudo o mais horroroso que existe em relação a naturalizar a exploração animal, partindo de um absurdo de relacionar isso com uma tradição brasileira, né? É uma visão, assim, dessa branquitude escravocrata que nem entende o que é a construção dessa brasilidade, né? Esse território não é um território apto do ponto de vista do bioma, né, para a vaca, para o porco. Não é um território apto. Não é da cultura dos povos ancestrais desse território, porque esses animais nem existiam aqui. Então não faz nenhum sentido, né? Essa é uma cultura europeia baseada em dominação, em colonização, em patriarcado ultraviolento e que tratava só não comia os indígenas e os africanos aqui escravizados. De resto, fazia tudo que fazia com a vaca, o porco, com o cavalo, com todo mundo. É disso que a gente está falando. E eles querem transformar isso em patrimônio nacional. Inclusive, ele abre um diálogo ali dizendo que o Brasil tem uma... Como é que é? Quando você tem, não é um talento, uma habilidade natural, um sentido natural para agropecuária. Uma aptidão, né? Uma aptidão original da agropecuária. E aí, quando você vai procurar nos dados, como diz o Datena, eu quero dados. Mentira, ele não diz dados, não, ele diz outra coisa. Eu quero imagens, mas eu vou usar dados. Vamos, dados. E a gente percebe que o Brasil, até a década de 90, exportava gado. Opa, dá uma licencinha aqui, galera. Só para consertar aqui um dado que a professora Paula trouxe, evidentemente que com a permissão dela. Ela disse aqui que o Brasil exportava gado, quando na verdade ela quis dizer que o Brasil importava o gado, né, a carne, na década de 90. E aí isso para justificar de que de fato não faz nenhum sentido a gente aprovar uma lei como essa que a gente está discutindo neste episódio. Então, essa tradição vem de onde, irmão? Ela é mais jovem que eu, entendeu? Não dá pra falar que isso aí é tradição, irmão. Tá te me tirando, entendeu? Tem 20 e poucos anos. E nesses vídeos que eu vi, tinha muito lobby tentando relacionar a cultura dos povos originários. Porque os povos originários, né, eles conviviam ali com os animais, então a gente está transformando, não sei, tá resgatando essa forma e trazendo para o nosso modo de viver, né? E aí você fala, não tem sentido nenhum negócio desse, né? Exatamente. E assim, a gente tem que entender, quando eu li aquele negócio inteiro, foi me dando uma gastura, porque quando a gente fica no ativismo, na militância,
né? Especialmente na militância, a gente fica mais entre a gente para conseguir se fortalecer. Então, você busca os seus iguais para conseguir se fortalecer ideologicamente, né? Resistir, né? A barbárie que tem para fora. E quando a gente fala do veganismo, é ainda uma pauta muito marginal dentro das lutas por justiça social. É muito marginalizada, né? E já nasce dentro de uma esfera de produção ideológica do veganismo liberal, né? Diretamente lá da Europa. Óbvio que toda essa tradição de vegano, do ponto de vista de fim da exploração animal, tem uma galera reivindicando que essa relação orgânica com os animais não humanos, ela é uma cultura africana original, né? Tem o pessoal da alimentação e tal, da filosofia e tal, que fala da África quemética, que é o antigo Egito sagrado, que tem outra relação com a vida, né? E que é de lá que vem essa outra parada, né? Tem também as tradições indígenas daqui, que apesar de consumirem peixe, também tem essa relação com a caça, vem um animal, um não humano, como seu igual. Eu tenho uma experiência que eu já fiquei uma semana só, não, 10 dias, numa aldeia catuquina no Acre. Fiz essa pergunta pro cacique, óbvio que eu fiz. Como é que faz? Como é que come esses bichinhos? Não fode o rolê? E aí ele veio me falar, fode o rolê. Por isso que nós reza pro bichinho, nós fala com a família do bichinho, com todos os ancestrais do bichinho, nós come o mínimo possível do bichinho, nós come certinho assim a porção pro bichinho, a gente não cria bichinho, a gente não ferra a vida dele inteira, a gente vai lá e pega objetivamente, vai, caça, come, não sei o quê, mas precisa fazer tudo isso aí. E mesmo assim, ele falou, você tá certa. Foi muito engraçado a conversa, foi muito bom, muito interessante. Mas assim, a gente tem que... O que é importante a gente observar desse projeto? Esse projeto está no contexto de uma guinada brutal do neoliberalismo sobre os territórios de países de economia primária, né? Depois da crise de 2008, uma crise de reprodução do capital, eles avançaram em recolonizar esses países que eu vou resumir, que tem mais natureza. Certo. Que tem mais natureza. E querem transformar ainda mais o Brasil, vários países de África, vários países aqui da América Latina, como países produtores de commodity. Querem avançar nessa destruição da natureza. E não é à toa o golpe institucional, né? Toda a orquestração para ir para cima da Petrobras, para privatizar ela, para colocar o Brasil nesse lugar mesmo de tirar direitos trabalhistas, direitos fundamentais, está ligado a essa recolonização e reescravização. E isso significa transformar o Brasil num grande pasto, com um trabalho semi-escravo, mega precário, sem direitos trabalhistas. É isso que significa. Então, essa PL, ela tá nesse marco. Porque quando a gente vê, por exemplo, em São Paulo, apesar de ela estar sendo discutida na Câmara, qual é a maior frente parlamentar que existe na LESP? Estado de São Paulo. O estado da indústria. Você podia, sei lá, falar da cultura, da comida. Frente parlamentar da comida, da indústria. Não. É a Frente Parlamentar Agropecuária. Tem mais de 70 deputados. Nossa. São 93 na LESP. Tem mais de 70. E os deputados da igreja, dos milico, esses deputados aí, esse centrão aí, tá tudo lá. Tá tudo lá. E São Paulo não é o Mato Grosso. Não é Goiás. Que depende diretamente, organicamente disso. Que é lá que é produzido. Não é o estado dos grandes coronéis da agropecuária. Que mata indígena como sei lá, pro lazer. Porque é isso que a gente vê no Mato Grosso. Os Guarani Kaiowá e várias outras populações nesses territórios, sendo assassinadas diariamente. Então, assim, a gente tá nessa treta. Essa treta é a treta desse PL. Eu não sei se ele vai ser aprovado ou não. Eu acho que não. Acho que a gente tem que se mobilizar. Mas o que ele quer institucionalizar é a impossibilidade de a gente avançar em legislação que tire os animais das mãos dos capitalistas. É isso que eles querem fazer. Paula, eu achei muito legal tudo isso que você falou, assim, achei interessante você tocou na questão do indígena, né, porque eu vou aproveitar aqui para dar a paulada em cabeça de vegano liberal, cara, porque, cara, assim,
é razoavelmente comum, né, você ver na internet quando algum indígena posta alguma foto enfim, abrindo um peixe, alguma coisa assim, e aí vir vegano liberal e falar, né, que, meu Deus, seus especistas, e enfim. E assim, não existe especismo, né, em comunidades indígenas. Não tem como existir especismo, porque do mesmo jeito que o racismo e o machismo na nossa sociedade são estruturais e estruturantes, assim também é o especismo, né? O especismo ele só pode existir em uma sociedade que é especista estruturalmente, né? Então, eu tem um livro do Keith Thomas. O livro tem várias contradições e tal. Ele chama O Homem e o Mundo Natural. Só do título já dá para perceber algumas contradições, né? Por exemplo, ele chama o homem, né, no masculino, e ele também meio que coloca essa dicotomia, né? O homem tá aqui e o mundo natural tá do outro lado, como se o homem não fosse, como se os seres humanos, né, não fossem parte da natureza. Que até um ponto muito grande, né, que eu acho da nossa sociedade hoje, porque a gente pensa, a gente tá aqui na cidade, aí depois tem o campo, e aí depois lá longe tá a natureza, né, a natureza tá lá longe, e a gente esquece que a gente é a natureza, né, tudo em volta da gente é natureza. A gente respira oxigênio, a gente precisa comer, né, e a mesa que a gente tá aqui é feita de madeira, é feita de árvore, e o plástico do teu computador e do teu celular já foi matéria orgânica um dia, né? Então, tudo é natureza. Mas, enfim, independente disso, o Keith Thomas, ele traz no livro dele um pouco da historicidade, né, da domesticação animal. E ele mostra um pouco como a domesticação ela começa a dar para o ser humano, pela primeira vez, a ideia de propriedade privada. Os animais foram, né, uma das primeiras coisas que o homem passou a tratar como propriedade privada. Isso é meu, né? Isso é meu, isso não é seu, então eu vou cercar aqui e agora isso aqui é meu, e isso, por ser meu, me dá poder. Né, faz com que eu tenha poder em cima de quem não tem essas coisas. E aí isso se desenvolve, então, e quando eu morrer, isso é de quem? Né? Eu preciso de um filho, eu vou passar isso pro meu filho. Mas como que eu sei que o meu filho é meu? Né? Então a minha mulher não pode ter relacionamentos sexuais com outros homens. Né? Ela só pode ter relação comigo para eu ter certeza de que aquele filho é meu. Então a minha, não só os animais agora são meus, mas a minha mulher agora é minha mulher, né? Então é muito doido assim, como essa coisa da domesticação e da criação animal realmente é um ponto muito estruturante da nossa sociedade. E é isso que a gente fala de especismo, né? Então assim, especismo, né, definição teórica de especismo, né, é você achar que você é superior a outro ser simplesmente por causa da sua espécie. Os indígenas não acham que eles são superiores aos peixes porque de vez em quando eles comem peixes. Então é essa que é a diferença. E aí vem o vegano liberal falar mal do indígena enquanto come hambúrguer da Seara. Né? Enquanto come chocolate, entre aspas, vegano, de empresa que está sendo processada por trabalho escravo. Olha, tem uma coisa que você genial, várias coisas que você colocou, eu ia até colocar essa questão do patriarcado, só uma questão sobre os indígenas, porque existe uma discussão os povos indígenas são muitos, né? No Brasil são mais de 300 e tanto, então tem culturas diferentes, tem povos que tem tradições mais patriarcais, e o patriarcado tem essa relação de controle da natureza, e a natureza, as mulheres estão nesse lugar, né? As mulheres cis, as mulheres por ter esse poder de dar vida e o útero, elas representam a natureza de uma mais orgânica na humanidade, né? E aí tem diferentes povos indígenas que têm tradições diferentes, inclusive, né? Sobre a própria criação ou não de animais e tudo mais.
mas aqui no território brasileiro, no que as pessoas aqui chamam de Pindorama, de fato a tradição não é essa, né? Mas existem elementos de patriarcado, de controle patriarcal sobre as mulheres em várias comunidades. Isso está sendo discutido agora. Tem até um feminismo, né, que chama feminismo comunitário, feminismo de mulheres indígenas, que está sendo disseminado aí pela América Latina. Várias mulheres indígenas fazendo esse debate nas suas próprias aldeias. O ano passado, se eu não me engano, o retrasado, foi a primeira marcha de mulheres indígenas para Brasília, um marco histórico. Acho importante só colocar esse elemento porque tem a Quenda, que vocês têm que entrevistar, que é maravilhosa, e que ela fala que o problema é a civilização. Essa civilização patriarcal fode todos os rolês. Uma outra coisa que você falou que eu achei muito legal foi sobre essa coisa dos protetores, né? Dos parlamentares protetores. Eu estava vendo aqui uma matéria do site Saber Animal. Eles estavam falando que nessas últimas eleições a gente teve 259 candidatos que saíram com o termo protetor ou protetora na urna, né? E desses 259, 39 foram eleitos. A maioria de mulheres brancas filiadas a partido de direita, né? Mas uma coisa engraçada assim, é que o mais votado deles foi um vereador em Guarulhos. Até teve um problema com a candidatura dele, que estava sendo investigada se ia realmente ser validada ou não. Mas é o Geleia Protetor, não sei se você já ouviu falar dele. Mas ele é homem, negro e é filiado a um partido de centro, então ele foi meio que um ponto fora da curva, mas ele foi o mais votado. Só que toda a campanha dele foi feita nessa ideia de ir em comunidades, né, ir na periferia e denunciar maus tratos de animais naquele estilo jornalístico extremamente sensacionalista, sabe? Beirando, tipo, verdadeiras sessões de linchamento moral, assim, das pessoas, e com apoio, né, dos Trípoli. Claro, enfim, esse é um outro assunto que a gente pode aqui estender bastante, né? Mas... E é isso, foi eleito, focando 100% nessa pauta. Não tinha nada a ver com essa pauta antes de ser candidato, né? O site não conseguiu, o site que fez a matéria não conseguiu achar nada de que ele já fosse, já trouxesse essa pauta antes, né, das eleições. Então foi eleito, e aí eleito com essa pauta rasa, né, de só cães e gatos. É protetor, mas é protetor só de cães e gatos. E protetor que faz o quê? Que vai lá e lincha as pessoas e faz o quê com esses animais depois? Sabe? Tipo, né? A gente tem o caso do Beccari também em São Paulo, né? É muito parecido. Então, enfim, são pontos bem complicados, assim, né? Então, mesmo nessas pautas que eles defendem, já defendem de uma maneira rasa. E todas as outras coisas? E todos os outros votos? Para mim tem um ponto desses resgates, desse teatro, que é muito complicado, que é essa questão da lógica punitivista, da criminalização e colocar na cadeia os agressores de animais. Assim. Isso é todo um debate muito difícil de fazer, porque quando eu vou na esquerda, por exemplo, as pessoas falam, ai meu... eu vou falar o verde que eu jogo na galera. Eu falo assim, ai, mas você é a favor de prender as pessoas que fazem sacrifício animal e nananã. Aí eu faço todo o debate antipunitivista, né? Abolicionista penal. Faço então, para mim, as prisões é uma excrescência do capitalismo, é uma maneira de educar para controlar os corpos, para garantir que o povo preto, o povo indígena, que as mulheres, que as pessoas LGBT, que elas não têm espaço nesse lugar, marginalizar esse espaço, né? É uma política genocida. Eu sou professora, acredito na educação, acredito que as pessoas têm que aprender a se relacionar com outro espaço de vida. Essa pedagogia do medo e da vergonha e da violência, a gente tem que criar uma outra.
Então eu acho que a gente precisa ter uma justiça restaurativa, que restaure sim, que foque na vítima, porque a justiça punitivista não foca na vítima, prende, joga fora, bate, exclui, mas e o que fazer com a pessoa que sofreu aquele dano, com aquele animal? Todo esse debate. Aí eu faço esse debate, tá ótimo. Ai, que bom que tem alguém na esquerda assim. Só que essas pessoas são as pessoas, por exemplo, na questão das mulheres, no feminismo, em outras pautas, defendem a cadeia como solução política. Então tem um debate muito louco, porque na verdade essas galera da esquerda é a favor da minha linha porque eles são especistas. Porque eles acham que para as mulheres tem que prender os machos, pros cachorros não. E o problema não é prender ou não os machos. O problema é como a gente garante que a mulher, que aquela mulher que foi espancada e abusada, que os animais que são abusados e espancados sejam protegidos. É isso que a gente tem que debater. E no caso das mulheres abusadas ou dos animais abusados, quem vai preso é a mesma classe, são os pobres, são os pretos, são os fudidos, quem lota as cadeias, né? E esse processo está longe de ser pedagógico. É usar a pauta, a violência contra a mulher, a pauta animal, para normalizar o estado totalitário de violência, o monopólio de armas da polícia, que é, cão de guarda da burguesia. E, burguesia, economia antiga, capitalismo. É isso, os caras que tem tudo, que define o que a gente come, o que a gente bebe, o que chega na nossa casa, a qualidade da nossa água, se a gente tem emprego. É essa galera, os donos de tudo. Só que aí, que porra é essa? Esse planeta não nasceu com o cartório do lado, dizendo que a água, a terra, a fruta tem dono. E principalmente pra galera que acredita em Deus, que coloca aí o universo, a natureza. Eu sou uma delas aí, viu? O vácuo quântico, da meditação. Imagina que esses seres sagrados, abençoados, são muito melhor que nós. Foi criar um planeta de propriedade privada. O que propriedade privada cabe na lógica espiritualista? Alô? Todo mundo nesse planeta tinha que ter direito à água, a comida, a moradia, a sal. É assim, esse planeta é abundante, as frutas dão em árvore. Acabou, já era. 3D, 3 dimensões o bagulho. Chega. Então, assim, tô colocando isso porque essa é uma questão importante. Vários ativistas, e eu acho que isso se espelha no que aconteceu, no que é o veganismo liberal e o veganismo expresso, porque é para além do veganismo liberal, pela Xuxa, né, nessa recente polêmica que se colocou. É esse veganismo que não... É esse veganismo que tá distante de entender a lógica dos animais. É um veganismo antropocêntrico. É o veganismo antropocêntrico, é o veganismo que naturaliza o capitalismo. Porque o capitalismo é uma invenção humana e não é de qualquer humano. É um veganismo antropocêntrico, é um veganismo da branquitude eurocêntrica, é um veganismo patriarcal. É isso, esse veganismo é tudo de mais moribundo, violento, degenerado que esse sistema criou. Mas não porque a Xuxa é em si essa pessoa. Ela reproduz isso, talvez ela não saiba nem esses nomes, para ela é tudo chinês. Só que ela nasceu nesse lugar. Se floresceu, ganhou dinheiro, virou minolar, é loira, é branca, tá no meio dessa cambada toda. Ela vai reproduzir isso, ela enxerga que só é possível dar justiça para os animais não humanos se a gente naturalizar como esse sistema capitalista funciona. Então, um questionamento que eu quero fazer para todo mundo que quer discutir criminalização é tipo, o que quer discutir veganismo, na verdade? Vamos pensar, eu sei que é difícil, né? A gente tentar entender como os animais não humanos pensam. Mas a gente quer ser vegano mesmo, romper com o antropocentrismo. Qual é a sociedade, o sistema de organização e produção da vida que está mais perto da lógica desses animais? O que está mais distante é o capitalismo. Então temos que acabar com ele. E prisão não faz sentido em outro sistema. Então, defender as cadeias é um absurdo. E o que eu propus quando eu estava discutindo projetos de lei que chegam na minha mão, propondo criminalização, mesmo sendo inconstitucional propor criminalização no Estado,
os caras faz um monte de projeto de lei, não pode, o deputado estadual não pode fazer lei de criminalização, é só o federal, mas eles fazem porque eles querem falar que faz. Eu fiz um projeto para criminalizar fulano, não faz, é inconstitucional, mas ele faz. Aí eu vou lá, vou lá tentar dialogar. Aí eu mudo lá, o que eu mudo? Beleza, vocês querem então punir essa pessoa? Então vamos transformar isso num processo educativo? Vamos, então, garantir que a pessoa tem que cumprir X horas, 100 horas, 150 horas de trabalho numa ONG de resgate animal? Vamos fazer essa pessoa olhar para esse ser, para esse animal não humano que ela bateu? Tem um monte de ONG aí precisando de ajuda. Vamos colocar essa pessoa nesse lugar. O Estado está olhando, estamos vendo o que você está fazendo, mas a gente vai te recuperar. E a maneira de a gente te recuperar é você doar o seu tempo para salvar outros animais que foram vítimas da mesma violência que você causou. Então, assim, a gente estava articulando isso lá, mas é osso. Ô, Paula, eu acho que você foi falando e me remeteu a outra questão, porque, assim, principalmente sobre essa questão que você tocou, de São Paulo, apesar de ser essa... Né? Quer dizer, na hora de falar, né, a gente enche o peito, né, as pessoas enchem o peito e falam São Paulo, né, o estado, a cidade mais rica, né, da maior cidade da América Latina e por aí vai, né? E a bancada não representar isso, a bancada representar o interesse ruralista, né, do agronegócio. Mas tem uma questão que explora, que tem tudo a ver com isso que o Marcos colocou também, que é a perseguição que está sofrendo a pesquisadora Larissa Bombardi, né? Eu acho que ela toca numa ferida, né? Ela toca numa questão, a pesquisa dela, né? Entra nesse ponto, porque tudo isso que ela está vivendo e que infelizmente não ganha a mesma repercussão que tal qual as falas da Xuxa ganharam, mas assim, o que ela está sofrendo traz à tona todo esse sistema misógino, machista, de como o agronegócio age para impor as suas pautas, impor o seu, né, a sua vontade, né? E eu acho que é muito sensível isso, né, para a gente discutir. Aliás, a gente colocou no Instagram, a gente colocou uma moção de repúdio, chamou atenção, prestou toda a solidariedade a ela, né, por estar passando por esse momento, e fazemos votos que a pesquisa continue, porque assim, a pesquisa dela é um exemplo de como a academia, de como esses pesquisadores conseguem extrapolar os muros da universidade e tocar numa sessão que faz toda a diferença na nossa vida, né? Que é discutir alimentação, soberania alimentar, discutir segurança alimentar, né? Então eu acho que a gente queria que você comentasse um pouco sobre essa questão e vinculando aqui a uma pauta que a gente separou para falar, que é o desmonte do PNAE, né? Que tem tudo a ver com isso que a Larissa está sofrendo, que a Larissa está passando, né? Até ela... No momento eu li uma reportagem que ela não fez a conexão, mas com tudo que ela começou a passar, ela passou a fazer a conexão de que a casa dela foi assaltada, levaram um laptop, levaram um computador. Quer dizer, que perseguição ferrenha é essa que ela sofre por conta de tocar em interesses do agronegócio. Aliás, as perseguições passaram a ser mais ferrenhas justamente quando os mercados europeus passaram a boicotar a produção brasileira, por ter contato com o Atlas dela, né, o Atlas do agronegócio, né, as conexões com a União Europeia. Então eu queria que você comentasse um pouco assim, e falar um pouco sobre como o veganismo popular, anticapitalista, antiespecista, ele aglutina essas pautas, né, mostrando as conexões que existem desse veganismo que está discutindo a relação de gênero, está discutindo a relação da alimentação, do agronegócio, que estrutura de país que nós queremos construir, né, e as lutas no campo. A gente, e aí unindo também essa questão da Xuxa, né, a gente pode ver movimentos lançaram uma série de posts dizendo o Brasil é o que mais
é onde mais se morre militantes dos direitos humanos. A luta do campo tá matando cada vez mais agricultores e lutadores dessa área. Quer dizer, então a gente tem uma série de problemas que de fato estão ocorrendo nos nossos olhos, diante dos nossos olhos, né? E que tem total relação com o veganismo e que o veganismo tem toda a margem para poder discutir e mostrar como isso é aglutinado nessa vertente, né, de um veganismo popular anticapitalista. Então queria que você, se possível, fizesse um panorama sobre essas lutas. Eu acho que eu esqueci. Não, lembrei e tudo é isso. agora. Não, essa questão um pouco que eu já falei antes sobre, talvez eu possa falar de outro jeito, que só é possível libertação animal se a gente libertar o planeta do controle patriarcal capitalista sobre a natureza, sobre a nossa natureza enquanto seres humanos, sobre o nosso desejo de, por exemplo, ajudar ao invés de estar na lógica competitiva de sobreviver, né? De ter que matar um leão por dia, ter que matar o outro, ter que competir contra o outro, né? Toda essa lógica que domina tudo, domina os nossos relacionamentos amorosos, o ciúme também faz parte disso, né? Domina o nosso acesso ao alimento, né? Domina as nossas relações na política, os egos, quem tá aparecendo mais, quem tá aparecendo menos, domina tudo, é um inferno, é uma merda. Mas diretamente transforma seres vivos em mercadoria, em coisa, né? E aí, o que é uma caneta? Isso aqui é uma caneta, eu posso quebrar, morder, vou quebrar a bichinha. Ela não tem sentimento, ela não sente, ela não vai sofrer. Quando você trata um ser vivo assim, é brutal. E é isso que acontece com os animais não humanos. Então, qualquer vegano, vegana, vegane, para se considerar vegano, vegana e vegane, e romper com a lógica, né, do antropocentrismo, tem que lutar contra o sistema capitalista. Porque senão, não é vegano. Não vai ter libertação animal sem derrotar o sistema capitalista. Não tem como. Os animais, eles estão abaixo da pirâmide. Tem uma pirâmide, né, aquela coisa, bem assim, quando você vai buscar aqueles textos que falam dos livros do Marx, do Capital, aí você procura uma imagem, vai aparecer uma pirâmide com os operários, né, com os militares, com não sei o quê. Falta um negócio ali naquela pirâmide. Falta o conjunto da natureza. E quais seres vivos faltam ali e que são aí tema central desse debate de hoje? Os animais não humanos. O capital, acumula riqueza em cima da exploração da natureza. Nós também é natureza. Mas em cima de tratar aquele ser, aquela terra, aquela água como propriedade privada. E aí pegar um ser humano e colocar, e explorar aquele ser humano para transformar aquela natureza em um produto. Não tem como. O capitalismo é isso, não dá para ser outra coisa. Então tem que acabar com essa merda. E quem é vegano e não quer acabar com o capitalismo, acha, isso é tema. Ele tá doido. Porque não tá vendo o que tá acontecendo. Presta atenção, olha o jogo de xadrez. A gente tá inteligente, a gente não tá aqui pra ser peão ou pra ser, você é melhorzinho, você é um cavalo, anda em L. Não, agora eu vou ser torre, eu ando na diagonal. Não, a gente tem que olhar o jogo. Ninguém vai usar a gente como peça desse tabuleiro. E tem muito vegano hoje de bom coração, com boa intenção, mas de boa intenção. Eu costumo dizer, na política parlamentar eu percebi isso. Antes eu achava a maioria só um bando de safados, escrotos sem noção. Agora eu acho que não, tem muita gente que acredita no que tá fazendo. E aí eu aprendi que de boa intenção o inferno tá cheio. Tá comendo de gente de boa intenção. Tá lotado. E essa galera desse veganismo também tá com essa boa intenção. Só que não percebe, não assim as direções, os grandes ONGs. Não estamos falando dessa galera, estamos falando da maioria, né? Não presta atenção que nesse tabuleiro você não tem que deixar ninguém usar você como peça. Que a gente tem que acabar com esse jogo e pra cima dele. A gente tem que criar o nosso jogo, né? E um jogo que tenha relação orgânica com essa natureza. E tudo que você falou aí sobre os agrotóxicos, sobre a questão do alimento é crucial. Porque quando a gente fala de uma economia brasileira, que é uma economia em base a commodity, a gente fala que esse Brasil ele vai ser explorado, devastado para produzir comida e minério de ferro.
Mas como a China não desenvolve mais do jeito que estava, então é mais comida do que minério de ferro, né? Porque aquele desenvolvimento chinês não existe mais, que aí o Brasil produzia 40% do minério de ferro do mundo. Então, o crescimento econômico chinês estava baseado nesse território. Não é mais essa situação, não estamos mais nesse momento. As elites burguesas brasileiras estão dizendo que o Brasil é o que garante a segurança alimentar do planeta. O secretário da Agricultura do governo Dória veio falar isso essa semana, quando a gente teve uma audiência pública sobre o PL de privatização das inspeções de produtos de origem animal. Inclusive ele usa o termo para ser mais pedagógico com as empresas, para deixá-las mais livres e garantir a livre concorrência. É legal porque o Dória, quando foi eleito, falava que a polícia tinha que matar mesmo, que ele ia pagar advogado para libertar a polícia, porque tem que educar em base à repressão. Isso é pessoas, né, trabalhador, juventude, que vai lá, faz o baile, né, tá no pancadão, isso aí é base da porrada. Agora, empresário que explora, ganha dinheiro, matando todos esses animais, escravizando todos esses animais, e ainda nem segue a lei, que já é uma lei merda e mega específica, esse precisa ser educado com muito amor, muito carinho, né, pelas empresas privadas e tudo mais. Então, assim, a gente vê que a questão do alimento é crucial, é todo um processo de combinado, é que a gente olha luta por luta, processo por processo, porque a gente está no tabuleiro meio que tentando sobreviver, mas assim, o ataque ao PNAE tem a ver sim com esse PL do Paulo Bergstrom, tem a ver sim com a frente parlamentar que está na LESP, tem a ver sim com o projeto do Dória de privatizar as inspeções de produto de origem animal, tem a ver sim com transformar o Brasil num grande território para garantir comida, e não é qualquer comida, porque a gente não está falando de garantir fruta, vegetais, não está falando de garantir o que é ancestral, e aí o que faz parte dessa terra, desse bioma, que é fácil produzir, o que a natureza dá com abundância. Não é disso que a gente está falando. Não estamos falando de manga, não estamos falando de laranja, não estamos falando de milho, não estamos falando de mandioca. A gente está falando de bicho morto. E soja, de né? cadáver e soja para alimentar cadáver. Para vender cadáver por aí. A Larissa, ela tece um comentário bem interessante, que ela fala assim, a gente chegou ao cúmulo de construir uma commodity, né, de fazer uma commodity, alimentar uma commodity, para alimentar outra commodity. Né? Essa é a lógica assim, que não cabe dentro do sistema da natureza. Né? Total. E tá nesses estudos, assim, né? É porque eu vim de origem marxista. Eu não sou, assim, hoje eu não me considero marxista. Eu acho que ser marxista é um negócio muito sério. Tudo é um negócio sério, entendeu? Se você fala, eu sou, você tem que ter seriedade no bagulho, porque os bagulhos são sérios. E eu fui trotskista, não me considero mais, mas eu considero o marxismo a melhor ferramenta que a branquitude eurocêntrica pode criar para entender o sistema que eles mesmos criaram. O que o marxismo faz com excelência é entender como o capitalismo funciona. E se você, fulane, é vegano, tem que entender como essa merda funciona. Então o marxismo é ferramenta. Não dá para falar que não. Agora, que sociedade a gente quer construir? Aí eu vou menos no Marx e vou mais nas cosmovisões indígenas, africanas, África quemética, outros povos que sabem o que é viver em harmonia, viver sem propriedade privada, uma sociedade sem classes, de maneira comunitária, uma relação mais harmônica com a natureza. No marxismo não vai ver isso aí, não. Porque ele não viu nada disso e nem teorizou sobre isso. Não dá para pedir, né, tratar ele como Deus. Então é chato. Mas é exatamente... Por que eu disse isso? Porque tem um conceito no Marx que é como o capital, ele tem um elemento de anarquia pela lógica do lucro. E essa anarquia faz a burguesia ser uma classe que, tipo, tá disposta a destruir o planeta para salvar o seu lucro, destruir a si mesma. Porque a burguesia não criou uma saída para sair do planeta Terra. Tá lá aquele milionário lá, esqueci o nome, Elon Musk, tentando colonizar Marte. Não vai conseguir tão cedo. Se tudo continuar como está, a burguesia se mata junto. E as elites brasileiras se matam junto. Porque essas elites também são carnistas. Olha que loucura. Essas elites, assim, beleza. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tava numa reunião com um cara, tipo, fodão do PSDB,
Tipo, mano, o Takahashi, sei lá o nome dele. É um cara X que eu precisava da minha liberação. Aí eu fui lá no Palácio Bandeirantes, no Palácio do Governo, do chefe de gabinete do Palácio do Governo. E eu fui entrando, assim, que nem louca, gratiluz, namastê, tipo, pai. Eu vi que tava num lugar estranho, gente esquisita, entendeu? E eles olhando pra minha cara. Aí ninguém entendendo o que eu tava fazendo lá, com essas roupinhas, entendeu? Com um sovaco peludo, ninguém entendia nada. Aí eu fui entrando, cheguei lá no lugar. E aí, conversei, falei, então, eu preciso da minha liberação, preciso disso na leste, tá emperrado, nananana. Aí a gente foi conversando e ele foi me perguntando várias coisas, assim. Não, mas e água? Aí comida? E falando, e eu fui, assim, eu tratei ele como gente, né? Não tratei ele como burguês safado, eu tratei ele como gente. E aí eu fui conversando com ele, e aí no final eu falei... Eu conversei de comida, de animais, de agrotóxico, de água, e aí ele foi falando que ele come. E eu falei assim, mano, o cara, ele gerencia a política genocida do PSDB no estado de São Paulo. A gente não tem água. A gente tá bebendo volume morto. Tipo, nem água, assim, a água que estão fazendo a comida desse merda não é água mineral. Ele tá comendo todo dia comida com água do volume morto. Tipo assim, entendeu? O cara tá cagando o rolê, não sabe. Tipo, as comidas... O restaurante de lá, do Palácio dos Bandeirantes, não é um restaurante orgânico. Toda aquela elite do funcionalismo paulista come um monte de bicho morto e um monte de comida com agrotóxico. Eu ficava observando aquela situação e eu achei o cúmulo do ridículo. Como eles podem ser os donos do poder que delimitam toda a política pública assassina deles mesmos e da família deles. Como apesar de ser elite, ter feito sei lá qual universidade, é totalmente alienado, de novo, daquilo que é mais importante da vida dele. A água que ele bebe, a comida que ele come, o ar que ele respira. Só que diferente de mim, de vocês... A gente não pode, numa canetada, a gente não tem esse poder de delimitar essa política pública. Então, mesmo essa elite que tem esse poder, tudo bem que ele não é o Elon Musk, ele não é um mega multimilionário, mas essa inteligência burguesa, porque é isso, os gerentes da burguesia, estão se assassinando e nem percebendo. Então, assim, é isso, estamos nessa situação, toda essa repressão a essa professora tá baseada no que é o Brasil mesmo, e acho que ela só não foi reprimida antes, e pior, porque ela é da USP, porque ela tá em São Paulo, porque minimamente tem uma base política que segura ela. Se ela tivesse numa universidade ao longo do país, em outra situação ela teria sido assassinada. A gente tá num país que é isso, né? Se ela fosse preta, então, glória a Deus. Então, assim, tamo mal das pernas porque não conseguimos defender e... É isso, o que a gente precisa fazer mesmo é avançar em conectar, é isso que você falou, não tem diferença, garantir o direito dos animais é garantir o direito à natureza, é garantir o fim do veneno, do agrotóxico, o veneno tira os animais de vida livre, então o vegano que não presta atenção na defesa de fim dos agrotóxicos está defendendo o quê? Cachorro e gato? Porque os animais que estariam lá naquele ambiente de vida livre não conseguem estar. Morrem, não tem vida, o bioma não tem liberdade. Então não tem como. Então, assim, eu sei que tô falando assim, porque é isso, gente. Se você é vegano aí e tá viajando, sai dessa realidade. Vai defender os animais, tem que ter comida sem veneno. Tem que ter terra sem veneno, tem que ter agrofloresta. Tá tudo interligado. Quem te ensinou aí a dividir, isso aí não tem nada a ver. Isso aí vai levar você a usar uma tag sou vegano e ligar essa tag à sua identidade como sujeito para você se sentir bem que tá fazendo alguma coisa com o planeta, mas na prática tá todo mundo lascado e ferrado. Estamos sem água nessa cidade de São Paulo, nesse estado. Ó o dado, a gente tá com menos água agora no Complexo Cantareira do que a gente tava em 2013, que teve aquele problema generalizado da falta d'água. A gente tava com mais de 60%, agora a gente tá com 57%. Você acha que vai melhorar daqui pra cá com o número de queimada que tá acontecendo? Você acha que tá melhorando, tá chovendo em São Paulo? Presta atenção. Então chega desse negócio de dividir. Quem divide é burguês. Sabe por que eles dividem? Porque eles dividem para conquistar.
Esse é o modus operandi desse funcionamento militarista do Estado capitalista. E não é só o Estado capitalista. A Roma já fazia isso, um monte de gente já fazia isso antes. Mas presta atenção, dividir quem luta por justiça social entre um lugar e outro, ou eu contra você, você contra mim, é manter o sistema. E voltando, quem é mais explorado, oprimido, fudido pelo sistema capitalista? Os animais não humanos. Acabou. Então, é vegano? Se toca. Chega de palhaçada. Paula, tem uma frase que eu gosto muito que dialoga bem com isso que você estava falando, assim, que é: não existe veganismo em terra arrasada, né? Porque assim, no ritmo que o agronegócio está destruindo os nossos biomas, eles não vão chegar uma hora e falar assim: ah, tá bom, já destruímos bastante, vamos parar agora? Isso não vai acontecer, sabe? Mesmo porque essa expansão capitalista não é racional, né? Então, assim, ou a gente para isso, ou a gente detém o agronegócio, ou a gente detém o esvaziamento dos nossos oceanos pela pesca industrial, ou a gente detém essa destruição toda, ou não vai mais ter planeta, né? E aí ter postado foto de comida com hashtag GoVegan no Instagram não vai ter adiantado, né? E quando a gente fala emergência global, quando a gente fala emergência climática, esse nome emergência não é à toa, né? E, enfim, e aí eu só queria pontuar também que o ecossocialismo ele está tentando trazer um pouco dessas ideias para dentro do marxismo, né? Justamente tentar fugir desse produtivismo, né, do socialismo real e prezar pela pluralidade de ideias, né, como é a questão do bem viver com as experiências dos povos indígenas, né, aqui da América Latina, ou pelo menos do território que hoje é conhecido como América Latina, né, mas que a gente chama de Abya Yala. Porque o próprio Marx ele tangencia esse debate ecológico nas obras dele. Até em algumas passagens sobre agricultura, ele esboça uma teoria da ruptura do metabolismo, né, entre as sociedades humanas e a natureza. Mas apesar disso não ocupar um lugar central nas obras marxianas, nós, ecossocialistas, entendemos que a crítica do Marx e Engels ao capitalismo é fundamento indispensável, né, para uma perspectiva ecológica radical. Né? Só que como o marxismo vai muito além do Marx, né? Muito além do Marx e Engels, muitos outros marxistas, né? Como o John Bellamy Foster e o próprio Michel Levy, eles desenvolvem, né, esse debate ecológico hoje em dia, mas através dessa perspectiva marxista. Né? E o ecossocialismo se debruça em torno disso. Bom, mas enfim, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, Paula. Eu aprendi demais nessa conversa. E é isso. Agradecer. E, Adriano, tem mais alguma coisa aí na pauta pra gente trazer? Não, eu acho que a gente tocou em todos os pontos, assim, sou extremamente grato aí por construir esse episódio junto com vocês. Eu acho que é extremamente importante a gente, né, mostrar como essas pautas, eu tenho muito essa preocupação de mostrar como o vegano ele não quer viver num mundo separado, não. Acho que o vegano mesmo, né, que tá neste mundo e que está contemplando todo esse sistema de injustiças, ele tem que se engajar, tem que conhecer, tem que saber como é que funciona essa máquina, né? E também, ao mesmo tempo, se vê como explorado, né? Na medida em que a gente faz parte de e se deixar o trator passar por cima da gente, a gente tá morrendo pela boca, né? O Mano Brown mesmo falou isso numa live com o Drauzio Varela. A periferia tá morrendo pela boca, tá comendo veneno, no sentido assim de que a gente está recebendo uma educação alimentar totalmente desvirtuada do que é a natureza, do que de fato deveria ser. Então é nesse sentido que a gente fala, né, que essas políticas, né, por isso eu tenho visto a movimentação em torno do PNAE e a gente já não tem a alimentação ideal, e principalmente quando a gente fala em escola, a gente viu como a pandemia eliminou o acesso a muitas crianças de fazer aquela refeição que é garantida, né? E que era garantida antes da pandemia e que agora, infelizmente, eles não estão tendo acesso. E ainda você tem
né, num contexto de destruição, toda essa destruição do PNAE, e destruição de tudo isso que a Paula trouxe aqui, como é perversa toda essa lógica, né? E é contra ela que a gente luta. Então, assim, sou extremamente grato, agradeço demais a sua participação, né? E deixo aqui para você fazer as suas, né, declarações finais, né? Se você pretende voltar com um grupo de ricos, aliás, tenho ouvido, muito legal. Enfim, faça suas considerações finais e a gente é muito grato, hein? Eu queria agradecer vocês dois, essa psicosfera vegana chique, esse nome típico de podcast, porque podcast tem que ser mais chique os nomes, né? Achei chique. Queria agradecer, achei ótima essa discussão, essa conversa, as coisas que vocês trouxeram. Eu me sinto assim, eu gosto quando o negócio flui, que aí vem umas ideias, vem uns rolês, entendeu? A gente cai nessa energia, que a gente é um só mesmo. E eu sei que assim, nessa nossa conversa pode ter parecido talvez muito negativo para as pessoas que estão ouvindo, né? Tem algumas coisas que a gente está fazendo, que a gente está projetando, de fazer projeto agroecológico com direito animal em escolas públicas aqui da periferia da Zona Norte da cidade de São Paulo. Isso vai começar a ser implementado a partir do momento que a pandemia der algum respiro, que for seguro fazer isso dentro das escolas, mas isso está sendo organizado, essa verba, a gente está conseguindo agilizar pelo mandato, e outras experiências que a gente tem feito em relação a ver pela positiva, mas é um processo, né? A gente precisa primeiro enxergar a realidade como ela é horripilante, para aí a gente conseguir, como é que eu vou mudar isso? Você não consegue mudar uma situação que você não entende como funciona. Infelizmente não tá nada bom, tá tudo uma merda. Então vamos entender essa merda, né? Por último, e aí se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, eu não sou a pessoa das redes sociais, mas estou usando essa ferramenta, aprendendo, lidando com o meu sectarismo, com a vontade de sair correndo, que é paulaparecida.8. Então segue lá. Tem tudo paulaparecida.8, algumas redes eu uso mais, outras eu uso menos, mas você falando comigo por lá, a gente vai fazendo coisas, vocês podem ir acompanhando tudo que a gente fizer em relação a esse projeto agroecológico nas escolas, a gente vai colocar lá, né, as coisas que são mais importantes, os PLs, as discussões sobre causa animal, educação, mundo, vida, na LESP e também em todas as outras militâncias que eu faço. Por último, adorei essa questão do bem viver. Acho que é sim uma referência importante. Eu só fico um pouco na dúvida numa tentativa dos marxistas de querer ser totalitário, de ter a teoria que explica tudo. Tem uma coisa muito europeia, assim, nesse ethos de vamos criar uma teoria para explicar tudo, vamos criar uma teoria para abarcar tudo em base ao marxismo. E eu tenho um pouco de, não é ranço, um pouco de, não quero isso pra minha vida, entendeu? Porque parece uma coisa meio igreja. Então eu tô suave. Eu sou multi-espiritualista, eu gosto de Buda, gosto de Shiva, entendeu? Meu nome é Paula Aparecida, então eu tenho uma imagem de Nossa Senhora aqui também, uma imagem de Kali, então é isso. Então, teoricamente, muito mais. E aí vou dar alguns exemplos de algumas coisinhas que é importante a gente ter atenção. Ao ecofeminismo na Índia, as mulheres indianas estão dando exemplo. Teve uma greve de milhões de camponeses agora organizados pelas mulheres que estão em luta diretamente contra a Monsanto, contra o Bill Gates, mulheres anticapitalistas e que nem partem dessa visão marxista. Partem de outra visão de um ecofeminismo ancestral relacionado à espiritualidade, à vivência de mundo a partir dessa cultura de sei lá quantos mil anos que tem por ali. Queria indicar também a Sobhum Somé, que tem um livro que é O Espírito da Intimidade, que ela conta um pouco como o povo dela em África, eu esqueci o país, desculpa, Sobhum Fu, perdão, que como eles vivem, como eles se harmonizam, né, no território, e tem uma parte que eu achei muito interessante do livro dela, que ela conta que quem coordena, como é que é a governança, né, na aldeia? A governança é pelos idosos, mas como é que funciona? A pessoa é escolhida. Se ela não quiser, se ela quiser, problema dela, ela é escolhida. E aí tem os elementos da natureza, água, terra, fogo, e você tem um par, um homem e uma mulher para cada um desses elementos.
E essas pessoas, elas não recebem nada para isso. É uma responsabilidade de elas são as pessoas que tomam conta da aldeia. E tudo é tipo uma governança coletiva relacionada a elementos da natureza e em cada um cumpre um papel na comunidade relacionado àquele elemento da natureza. E aquela pessoa, ela está lá até onde ela pode estar, né? Não tem um cargo, um salário. É muito louco, assim. Eu tô dando referências porque eu acho que a gente... E Chiapas, né, gente? Chiapas, os indígenas que pegam arma e tomam estado e vai para cima. Então, temos que... O que eles estão dizendo lá? As mulheres de Chiapas estão dizendo o quê? Pode falar que eu tô escutando. É assim que a gente tem que agir com essa galera. Beijos! Adorei! Beijo, valeu. A gente encerra, então, aqui o episódio com uma música, que é a música Sarra, da banda Derrota. Né, o álbum parece insuportável, acho que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, né? Mas é isso, é para ter essa ciência e para ir para cima mesmo, né? A banda é de Americana, uma banda muito bacana, sigam as redes dela também. A gente tá num diálogo, numa proximidade bem interessante. E é isso, no último episódio também usamos uma música deles. Ouçam lá, tá disponível para download também no aplicativo do Bandcamp. E é isso, gente, foi demais. Obrigado, Marcos, obrigado, Paula. Um beijo para vocês.